Bíblias no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 16. João, capítulo 16, do verso 1 ao verso 33. Evangelho segundo João, capítulo 16, do verso 1 ao verso 33. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntou: para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse, um pouco. Não compreendes o que dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas palavras vos tenho dito por meio de figura. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo, eu vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que ninguém te pergunte, por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nesse texto aqui, nós observamos Jesus já
perto do fim do seu ministério terreno, e ele, reunido com os discípulos, ele traz algumas orientações aos discípulos, e nós entendemos que o propósito de Jesus nessa passagem aqui é consolar os discípulos, encorajá-los a respeito dos acontecimentos que estavam bem próximos, né? Nós sabemos que depois da morte de Jesus, se levantou uma grande perseguição contra os próprios discípulos e eles começaram a se dispersar. Alguns dos discípulos já tinham começado, inclusive, a voltar à antiga profissão, maioria pescadores, já tinham voltado ao mar. Então eles ficaram meio que perturbados diante daquela situação que era nova para eles. Apesar de Jesus já ter alertado aos seus discípulos acerca daqueles acontecimentos, de alguma forma eles foram tomados, digamos assim, de surpresa. E essa surpresa dos discípulos acabou gerando ansiedade no coração deles. Então, nesse texto aqui, mais uma vez, Jesus tem o objetivo de alertar os seus discípulos. E mais do que isso, oferecer a eles algumas garantias de consolo diante daquilo que dos acontecimentos que estavam para se desenrolar. Esses acontecimentos geraram tensão entre os discípulos, ansiedade, medo e também angústia. Esse tipo de sentimento, ele é muito comum em nós, seres humanos, por algumas razões. Uma delas é que a ansiedade costuma chegar quando nós perdemos o controle das coisas. Nós costumamos querer que as coisas fiquem ali debaixo do nosso olhar e sob o nosso controle. Então a gente gosta de que o programado dê certo, a gente quer que o planejado aconteça conforme foi planejado, os planos se realizem conforme foi pensado previamente. Então, quando alguma coisa foge daquilo que estava dentro do script, do planejado, a gente se apavora, a gente fica perturbado. Então, a ansiedade costuma chegar nas nossas vidas em momentos como esses, ou seja, quando nós perdemos o controle da situação. Mas há um sentido em que a ansiedade também é um sinal de falta de fé. Porque quando nós somos dominados por fé e não por aquilo que vemos, nós descansamos o coração na certeza de que, mesmo que as coisas fujam do que nós tínhamos planejado, descansamos na certeza de que Deus está controlando e conduzindo todas as coisas conforme a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, entendo que, de maneira resumida nessa parte introdutória, a ansiedade, os temores, as incertezas, a insegurança toma conta do nosso coração pelo menos em duas ocasiões específicas. Pelo menos quando nós perdemos o controle da situação, e aí isso gera tensão, e um outro momento é quando nos falta fé para entender que os planos de Deus são melhores do que os nossos, são mais altos do que os nossos, como diz o profeta, Deus por meio do profeta Isaías. Então, nessa passagem aqui, o objetivo de Jesus é oferecer aos discípulos algumas garantias de consolo. Eu entendo que esse texto é extremamente oportuno, ele é necessário para a gente pensar sobre ele nos dias que nós estamos vivendo. Por duas razões. O que está acontecendo no mundo é um sinal claro de que nós não temos o controle de todas as coisas. Nós vemos aí as grandes potências do mundo inteiro paralisadas. Os especialistas estupefatos, porque jamais esperaram que no mundo que nós vivemos hoje, com todo o seu desenvolvimento tecnológico, na ciência, né, os avanços em todas as áreas, nós pudéssemos ser tomados por uma situação que simplesmente nos algemou. Nós ficamos algemados, impotentes diante da situação. O segundo princípio, que eu entendo porque esse texto é extremamente importante para nós, porque ele, de alguma forma, ele nos leva, ele nos impulsiona a voltar os nossos olhos para Deus, para a soberania de Deus.
Ele quem está no controle de todas as coisas. Então, esse texto nos desafia a confiar no Senhor. Então, para a gente entender essa passagem aqui, nós precisamos voltar a uma questão que eu falei no início. Jesus estava chegando ao fim do seu ministério público, do seu ministério terreno. Esse era o ambiente que se aproximava da crucificação e da ressurreição de Jesus. E os discípulos, apesar de terem andado com Jesus durante esse tempo, aproximadamente 3 anos, se a gente considerar que o ministério de Jesus de fato começou ali por volta dos 30 anos, ele foi crucificado aos 33 anos aproximadamente, então os discípulos tiveram 3 anos de seminário, digamos assim, 3 anos de andanças com o Mestre, desde que eles foram chamados até o momento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles ainda não haviam compreendido muito os acontecimentos. É tanto que a gente leu no texto os discípulos dizendo assim, o que é que ele quis dizer com um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Então eles começaram a questionar esses ditos de Jesus que num primeiro momento pareciam confusos. Ou seja, eles não haviam entendido ainda o que estava acontecendo naquele momento. Será que nós conseguimos compreender todas as coisas, os planos de Deus na sua completude? É claro que não. Muitas vezes nós, a exemplo dos discípulos, somos tomados por questionamentos e até mesmo por atitudes, em alguns momentos pecaminosas, em que algumas pessoas começam inclusive a praguejar contra Deus. Porque pelo fato delas não compreenderem os planos de Deus e os planos de Deus frustrarem os seus próprios, elas começam a se voltar contra o Senhor. Nós observamos já para o final do capítulo 16, que parece que uma sensação de abandono começou a tomar conta do coração dos discípulos. É tanto que Jesus diz no verso 32, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aí o verso de 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus conhecia o coração dos seus discípulos. Ele sabia que era muito provável que o pânico tomasse conta do coração deles. A inquietação, os questionamentos, as perplexidades da vida podiam gerar medo ao coração dos discípulos. É por isso que Jesus diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Nós vamos expor esse versículo mais à frente, mas antes, agora eu gostaria de destacar uma questão. A paz que Jesus oferece aos discípulos aqui é nele, não é uma paz externa. Nós vamos ver mais à frente que o conceito de paz na Bíblia não tem nada a ver com a ausência de conflitos, de guerras, não tem a ver com paz externa, tem a ver mais com uma atitude interna, uma situação interna da pessoa para com Deus. Então, Jesus diz, para que tenhais paz em mim, o que significa dizer, em outras palavras, que do ponto de vista da vida aqui embaixo do sol, eles não teriam paz. E a vida dos discípulos não foi uma vida pacífica, olhando para este mundo. Então, eu gostaria de falar nessa manhã sobre algumas certezas que esse texto nos traz acerca do consolo para esses dias que nós estamos vivendo. E o primeiro princípio que nós aprendemos aqui no texto, que nós temos a garantia desse consolo, é porque Jesus diz a verdade. Eu gostaria de ler com vocês novamente, não feche a sua Bíblia, que nós vamos fazer a exposição da passagem. Eu gostaria de ler com vocês novamente o verso 1 e o verso 7. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Agora o verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Jesus sempre deixou os seus discípulos conscientes do que iria acontecer com eles no futuro. Jesus nunca escondeu a verdade para os seus discípulos. Eles estavam sempre avisados de acontecimentos futuros. Nesse texto aqui, no verso 1,
Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Então, e no verso 7, Jesus diz: eu sempre vos digo a verdade. Meus queridos, o que acontece no mundo e o que sempre aconteceu na história não deveria nos tomar de surpresa. É claro que, em razão das nossas fragilidades, das nossas contradições, da nossa falta de fé, da nossa realidade humana, mesmo conhecendo os fatos ou prevendo alguns fatos com base nos acontecimentos, nós somos tomados de surpresa. Mas os discípulos de Jesus, com respeito aos acontecimentos do tempo presente, daquilo que aconteceu no passado e daquilo que virá a acontecer no futuro, essas coisas não devem nos tomar de surpresa. Nós não devemos ser tomados por perplexidades. Nós não devemos ficar como que sem alicerces ou sem telhado, porque Jesus sempre alertou aos seus discípulos acerca dos acontecimentos do tempo do fim. E Jesus, no verso 1, ele inclusive alerta aos discípulos que ele vem anunciando, preparando os discípulos para os acontecimentos futuros, para que eles não se escandalizassem. O que é que Jesus está se referindo aqui quando ele fala de não se escandalizar? Ora, Jesus foi preso, foi considerado um revolucionário na sua época, ele foi considerado um causador de tumulto, né, porque ele pregava um ensinamento que naquele primeiro momento e posteriormente também parecia muito estranho, e Jesus começou a atrair pessoas para si. Nós vemos várias narrativas dos evangelhos onde Jesus era cercado por uma grande multidão. Então, esse Jesus que começou a atrair a atenção das pessoas foi considerado pelas autoridades como um malfeitor. A morte dele, a morte de Cristo, não foi uma morte digna. Foi uma morte considerada e que era aplicada aos crápulas da sua época. A morte de cruz era considerada uma morte maldita. Basta a gente ler no Antigo Testamento, quando Deus diz: maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então, o que Jesus está querendo alertar os discípulos aqui é que eles não deveriam se escandalizar com o que viria a acontecer, com o que iria acontecer. Imagina que de repente Jesus se torna famoso, começa a operar uma série de sinais e milagres, as pessoas começam a ser atraídas, ele começa a atrair pessoas para si, e de repente Jesus é envergonhado publicamente, exposto numa cruz entre dois ladrões, considerado como um malfeitor, o pior da sua época. Imagina nos nossos dias, um dos piores crimes que você possa imaginar do ponto de vista social, e que Jesus tivesse sido acusado deste crime. Então esse era o contexto, e Jesus diz: não se escandalizem, eu tenho dito estas coisas para que vocês não fiquem escandalizados. Ou seja, Jesus estava alertando aos seus discípulos acerca das provações, mas não só das provações, mas também do cuidado dele em favor do seu povo. E no verso 7 ele diz: eu sempre tenho dito a verdade para vocês, mesmo que esta verdade não seja fácil de digerir e de receber. Meus amados, hoje não são poucos os casos que a gente vê no meio evangélico de pessoas que, ao contrário de Jesus, não dizem a verdade para as pessoas. Elas preferem oferecer a estas pessoas, um discurso que faça coceira nos ouvidos. São os chamados falsos profetas. Então, essas pessoas fazem de tudo para não apontar os erros, os pecados da outra pessoa ou da geração em que estão vivendo. Então trazem um discurso, propagam sempre um discurso que afaga, né, as emoções das pessoas. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus condenou isso. Olha o que diz Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31.
lembrem-se que o nosso primeiro ponto aqui, a primeira garantia de consolo, é que Jesus diz sempre a verdade. A verdade precisa sempre ser dita. Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31, nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Observe, Deus está denunciando aqui por meio do profeta Jeremias uma prática que era muito comum no Antigo Testamento, de alguns profetas que, ao invés de levarem ao povo a verdade de Deus, de falarem aquilo que o povo precisava ouvir e não aquilo que o povo queria ouvir, eles induziam o povo ao engano. Eu me lembro de uma ocasião em que um dos reis de Israel, um rei perverso, maligno, ele foi consultar um profeta acerca do que aconteceria na batalha seguinte que estava para ser travada. E aquele profeta era um desses tipos de profeta, que sempre dizia ao rei o que o rei queria ouvir. E aquele profeta disse, não, Deus vai abençoar essa batalha e Israel vai sair mais uma vez vitorioso e nós vamos conquistar mais um grande triunfo. Aquele rei ficou com a pulga atrás da orelha. E existia outro profeta na terra de Israel chamado Aías. Esse profeta era um profeta verdadeiro, um profeta sincero. E Aías nem sempre dizia o que os reis gostariam de ouvir. Ele dizia a verdade de Deus. E o rei mandou consultar o profeta Aías. E Aías trouxe uma palavra dura ao rei, dizendo: Deus me mostrou que vocês serão entregues nas mãos dos inimigos de vocês. E muitos serão mortos. Os exércitos de Israel serão desbaratados. E você vai sofrer uma grande derrota. Aquele rei ficou furioso, porque ele não queria ouvir a verdade. Ele queria ouvir alguma coisa que afagasse o seu coração. O que é que ele queria ouvir? Que Deus o faria vitorioso. E não deu outra. Aquele rei saiu para a guerra e sofreu uma grande derrota, porque o profeta Aías, usado por Deus, disse a verdade e ele não quis ouvir. Jesus aqui nesse texto, ele não esconde a verdade dos seus discípulos. Jesus não chama os discípulos e diz: olha, vocês vão viver, depois da minha partida, tempos fáceis. Jesus, pelo contrário, eu tenho alertado vocês acerca dos acontecimentos do fim. Não serão dias fáceis. Meus amados, o apóstolo Paulo também, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, você pode acompanhar esse texto juntamente comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, nos diz assim o texto: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Observem que estas palavras de Paulo ecoam o que Jesus está alertando os discípulos em João capítulo 16. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha como Paulo alerta o jovem Timóteo. Nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Queridos irmãos e ouvintes, eu entendo que a primeira palavra de consolo que nós encontramos aqui nesse texto de João capítulo 16 é que Jesus sempre nos alerta acerca do que vai acontecer. Ele não nos deixa iludidos. O verso 7 nos diz: mas eu vos digo a verdade. O verso 1: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eu gostaria já de fazer uma aplicação nesse primeiro ponto aqui. Eu sei que há tendência nossa, humana,
querer ouvir aquilo que nos agrada. Mas nós precisamos aprender a ouvir a verdade de Deus para nós. Mesmo que esta verdade, de alguma forma, esteja em conflito com a nossa própria vontade. Eu não tenho dúvida de que a vontade dos discípulos era que eles vivessem durante todo o tempo em que Jesus estivesse ausente, eles vivessem tempos de paz. Que eles pudessem pregar o Evangelho livremente, sem qualquer tipo de perseguição, sem qualquer tipo de hostilidade. E Jesus podia fazer isso para enganá-los, para iludi-los, dizer, olha, vocês vão viver bem, não se preocupem, vocês terão tempos fáceis. O Evangelho vai ser pregado com muita facilidade e vocês não serão resistidos na pregação do Evangelho. Mas Jesus não ilude, Jesus não mente, Ele sempre nos diz a verdade. Eu gostaria de, em tempos como esse, de redes sociais em que nós estamos vivendo, que você pudesse dar crédito à verdade. Tem um termo que ficou popularizado, chamado fake news ou notícias falsas, onde as pessoas preferem acreditar nas notícias falsas porque elas estão de acordo com os seus interesses, com o seu ponto de vista político, econômico, ideológico, dá crédito à verdade. Algumas pessoas preferem viver iludidas com a mentira do que dar crédito à verdade. Só porque aquela mentira, de alguma forma, se adequa ao seu jeito de ser, aos seus interesses pessoais. Nós vivemos hoje uma guerra de informações. A gente já não sabe mais no que acreditar. E eu aproveito aqui, eu tenho dado esse conselho para algumas pessoas que eu tenho oportunidade de andar mais próximo, inclusive nas minhas redes sociais, de vez em quando eu falo isso. Evite ficar o tempo todo colhendo informações. Hoje de manhã eu falei no programa de rádio, quantas pessoas estão angustiadas hoje? Mas não podia ser diferente. Elas acordam de manhã e a primeira coisa que elas fazem é dar uma olhada no feed de notícias, lá na linha do tempo, no Facebook. O que é que tem lá? Notícias, às vezes, desagradáveis. Mentiras, notícias falsas, um falatório, um disse-me disse, coisa dessa natureza. E você, já nas primeiras horas do dia, você vai absorvendo isso. Depois, você abre o seu WhatsApp. Aí você vê lá um monte de vídeo, de fotos, de mensagens que são compartilhadas, muitas delas falsas, e outras que, apesar de verdadeiras, não vão contribuir em nada para o seu bem. E você vai se alimentando disso. Não sei se você usa ainda. Aí depois você vai e abre seu e-mail. Liga a televisão e vai ver o jornal. O jornal só passa notícia ruim. E abro mais um parêntese dentro desse maior. A maioria dos jornais hoje mais servem para lhe desinformar do que lhe informar. É uma guerra de narrativas e não apresentação de fatos. Então, o jornalismo hoje muitas vezes tem se tornado, muitas vezes, uma guerra de narrativas, de contos, de disse-me disse, não apresentação dos fatos. E quando os apresenta, muitas vezes é de maneira distorcida, para entender a interesses particulares e quaisquer que sejam. As pessoas hoje têm preferido dar crédito à mentira do que dar ouvidos à verdade. E para vivermos nesses tempos difíceis que nós estamos, nós precisamos ouvir a verdade, mesmo que ela seja difícil de ser ouvida, mesmo que ela nos seja, no primeiro momento, dura. E foi isso que Jesus fez. Jesus não enganou os discípulos. E ele diz, tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. E no verso 7, mas eu vos digo a verdade. Meus queridos, esse é o primeiro princípio que nós observamos aqui nesse texto, e que serve de motivo de consolo para nós. Jesus não engana os seus. Jesus sempre nos diz a verdade. O segundo princípio que nós observamos no texto, eu gostaria de ler com vocês ainda o verso 7 e o verso 16. O verso de número 7 nos diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos, e qual é a verdade? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E agora ainda o verso 16. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis.
Esse texto nos mostra que a história está caminhando para o fim, para a consumação. Quando Jesus diz no verso de número 7, que é necessário que ele vá, porque se ele não fosse, o outro consolador não viria, o que Jesus está dizendo aqui é que a ascensão dele e a descida do Espírito Santo faz parte de um plano maior, que é o plano de Deus, o plano escatológico, o plano da consumação de todas as coisas. Então, aquilo que para os discípulos, num primeiro momento, parecia um pânico, ficarem sozinhos, e agora? O nosso mestre não está conosco. Isso fazia parte de um grande plano, ou faz parte de um grande plano maior, e que os discípulos precisavam entender a ascensão de Jesus, não como um sinal de abandono, mas como mais uma etapa do plano escatológico de Deus. E eu gostaria de trazer algumas informações a esse respeito. Quando a gente olha para a história bíblica, uma das perguntas que as pessoas fazem é: qual é o tema que perpassa toda a Escritura? Ou seja, qual é o tema que unifica a Bíblia? Alguns pensam que é a justiça, né? Então, quando elas olham, e nesse sentido, elas vão focar nos aspectos legais, as leis, os mandamentos, as determinações, os estatutos, os preceitos. Então, algumas pessoas entendem que o tema da Bíblia é justiça, ou justiça de Deus. Então, elas dão atenção a essas passagens. Tem outros que acham que o tema central da Bíblia é o amor. Então, essas pessoas costumam desconsiderar um pouco aquelas passagens que falam acerca da justiça, da severidade, do juízo de Deus, e focam naquelas passagens que falam do amor de Deus. Então, elas entendem que o tema que unifica toda a Escritura é o amor. Outros falam da misericórdia, da bondade e daí por diante. Mas qual é a chave hermenêutica? Qual é o tema central da Escritura? Eu entendo que são os atos redentivos de Deus ao longo da história. E esses atos redentivos se manifestaram no Antigo Testamento na figura de pessoas, instituições, objetos. A gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento a figura do tabernáculo. O tabernáculo, de alguma forma, apontava para algo na frente. O tabernáculo era um sinal, era uma tenda, né? Deus mandou construir, Moisés construiu uma tenda, e era um sinal da presença visível de Deus no meio do povo. Esse tabernáculo apontava para Cristo, que se manifestaria entre nós e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e ele é a imagem do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Então, todas essas figuras do Antigo Testamento estavam apontando para algo na frente. O plano de Deus de salvar o seu povo em Cristo Jesus. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê que a obra de Cristo pode ser dividida em duas partes: a sua descida, a humilhação, já desde o seu nascimento, o cumprimento do seu ministério de pregação, a sua morte, o sepultamento, e aí começa uma nova fase do ministério de Jesus, que é a glorificação, a sua ascensão ao céu, assentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e o envio do Espírito Santo para ficar com a igreja. Depois que passar esse período, esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, esse intervalo que nós estamos vivendo, Jesus vai voltar uma segunda vez para resgatar a sua igreja. Então, esse é o plano escatológico de Deus. E a ascensão de Jesus fazia parte e faz parte desse plano, porque ele precisaria ser glorificado, assentar-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, mas mais do que isso, enviar o seu Espírito. E aí Jesus diz que se ele não subisse aos céus, o Espírito Santo, o outro Consolador, não seria enviado. Agora eu chamo a atenção de vocês aqui para o verso 7. Jesus fala: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O plano de Deus, que não foi frustrado, consistia de enviar o seu Filho para que ele morresse, ressuscitasse, ascendesse aos céus
e lá eles enviariam o Espírito Santo, que permaneceria e permanece conosco até a consumação de todas as coisas. O outro Consolador, nós não ficamos sozinhos. Essa é uma notícia maravilhosa. Nós não ficamos sozinhos. Nós não temos a presença física de Jesus conosco no mundo hoje, mas nós temos outro Consolador. É o Espírito Santo, meu querido ouvinte, que nos dá forças para a gente suportar as pressões desse mundo, as aflições, as inquietações, as perturbações do aqui e agora. Não fosse essa obra do Espírito Santo, certamente nós não resistiríamos, nós não suportaríamos as angústias desse mundo. Esse tempo da ausência física de Jesus é qualificado por ele mesmo como pouco tempo. Veja o que diz aí no capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. João 14, 9, nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz estas coisas. Jesus, os discípulos estavam dizendo, mostra-nos o Pai. E aí ele responde, quem vê a mim, vê o Pai. O apóstolo Paulo, falando sobre esse período que nós estamos vivendo, entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda, na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo nos diz assim, Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. E digo-vos isto, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E aí ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Veja que Paulo chama esse período, pouco tempo que Jesus diz, de indo à noite e vindo amanhã. Ou seja, essa expectativa pelo amanhecer, pelo raiar, pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo, é que deve nos manter acesos, esperançosos. Agora, durante esse período da ausência física de Jesus, como é que nós devemos viver? Como devemos viver durante esse tempo? E eu gostaria de ler alguns textos. O primeiro deles, Lucas capítulo 21, versículos 29 a 36. Lucas capítulo 21, de 29 a 36. Nos diz assim, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Aí Jesus diz, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu chamo a atenção para o que Jesus diz aqui, que nós devemos ter cuidado para que a gente não se entregue às preocupações deste mundo. Devemos estar vigilantes. Qual é o sentimento do mundo hoje? Preocupação. Qual é o sentimento de muitos daqueles que se dizem servos de Deus? Preocupação também. Meus queridos, eu não estou aqui menosprezando ou diminuindo as implicações desse tempo, tá? Eu sei que a gente muitas vezes fica inseguro com respeito ao amanhã, a questão profissional, os filhos, a nossa manutenção e tudo mais.
Tudo isso faz parte da nossa preocupação aqui nesse mundo. Mas nós não devemos nos entregar a essas inquietações. Nós não devemos nos entregar a essas preocupações. Jesus alerta a esse respeito. Primeiro, devemos então estar vigilantes. Mas olha o outro texto na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Pedro também viveu num período em que os irmãos estavam na expectativa do retorno do Senhor. E olha como ele orienta os crentes a viverem. O verso 5 nos diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia, a volta do Senhor. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A segunda atitude que nós entendemos que o crente deve ter durante esse período, enquanto Jesus está nos céus, à direita de Deus, e enviou o seu Espírito para estar conosco, é vivermos em exultação e em alegria. Não é uma alegria temporária, nem uma alegria circunstancial. Tem um cântico, um corinho que diz: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Então, essa música revela um pouco disso que nós estamos vivendo no atual contexto. Não é porque tudo nos vai bem, mas essa paz que nós sentimos em nossa alma, essa alegria indizível e cheia de glória, é porque nós amamos o nosso Senhor. Ontem eu estava vendo um dos nossos pastores dizer: tudo pode acontecer, essa é uma frase, né, muito conhecida, tudo pode acontecer, inclusive nada. E se acontecer, né, se esse momento se descambar para um momento mais grave, mais sério, a gente descansa nessa certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que, no final das contas, o seu plano, o seu projeto está sendo moldado na história, já foi escrito por Ele na eternidade, mas está se desenvolvendo na história e no tempo, e nada pode frustrá-lo. Nada pode frustrar esse plano do Senhor. Então, devemos viver em vigilância, devemos ter alegria no Senhor. Eu volto ao texto de Lucas capítulo 21, versículo 28, quando ele diz assim: ora, ao começarem estas coisas, depois de falar do princípio das dores, da grande tribulação, Jesus diz assim: ora, ao começarem a acontecer estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha que coisa maravilhosa. O que Jesus está dizendo é: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque não a ruína e a destruição está para iniciar, mas a vossa redenção se aproxima. Meus queridos, meu querido ouvinte, eu gostaria de convidá-lo nesta manhã a olhar para a sua vida, para a história, nessa perspectiva. Porque se a gente olhar de outra maneira, o que vai nos restar é só desespero. Essa é a diferença entre a esperança do que crê em Deus do que não crê em Deus. Quando esse mundo está ruindo, quando esse mundo está um caos, a gente faz aquilo que é responsabilidade nossa, ajudar o nosso próximo, socorrer o necessitado, cuidar dos nossos, da nossa casa, da nossa própria casa, primeiramente, mas ao mesmo tempo exultar, erguendo a cabeça, sabendo que a nossa redenção está se aproximando. Mas esse tempo que nós estamos vivendo, da ausência física de Jesus, nós lemos aí nos versos 7 e 16, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Um pouco e não mais me verei. Esse pouco que nós estamos vivendo, que é esse tempo, deve servir de motivo tanto para a gente vigiar, para a gente exultar em alegria, sabendo que a nossa redenção se aproxima, mas também esse tempo serve para nos aperfeiçoar.
esse tempo serve para nos aperfeiçoar. Na maior parte do tempo, a gente está ocupado com coisas que do aqui e agora. Sejam sinceros, isso não é verdade? A maior parte do nosso tempo nós estamos ocupados, a nossa mente está ocupada com coisas do aqui e agora. A nossa mente. Um momento como esse serve para nos arrancar da nossa estagnação, serve para nos fazer levantar os olhos e enxergar coisas que no dia a dia a gente não enxerga e passa despercebido diante de nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, Paulo falando sobre esse pouco tempo que Jesus menciona aqui no verso 17, Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Até quando? Até o dia de Cristo. Vejam que o verso 17 de João 16 nos diz assim, o verso 16, João 16, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Esse intervalo entre esse pouco tempo em que nós não vemos Jesus e o pouco tempo que nos resta para vê-lo é o tempo que Deus está usando para nos aperfeiçoar, para completar a sua obra, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tem coisas em mim que ainda não estão dentro do planejado por Deus. Eu preciso crescer em muitas áreas e eu acredito que você também. Durante esse pouco tempo que nós estamos vivendo, Deus está usando todas as circunstâncias para completar a obra em nós. E qual é a grande obra de Deus? Nos tornar parecidos com o seu Filho. Esse é o grande monumento que Deus está construindo. E Deus usa várias situações, eventos, circunstâncias para completar essa obra em nosso coração, em seu coração. Eu gostaria de ler mais um texto, 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12, nos diz assim o apóstolo Pedro: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha Pedro dizendo, se abstenham de práticas que são contrárias a Deus. Esse texto, essa passagem, nos dá algumas garantias de consolo em meio às aflições. Primeiro, Jesus sempre nos diz a verdade. Jesus, ele alertou os discípulos sobre os acontecimentos do fim. Segundo, essa história caminha para a consumação. A ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo faz parte do plano maior de Deus. Consumar essa história, né? E conduzir todas as coisas para o grande dia. Enquanto esse dia não chega, nós devemos viver em vigilância, em exultação, para sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Terceiro motivo de consolo nesta passagem, ainda no verso 7, 8 e também o verso de número 13. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Agora o verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E agora o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O terceiro motivo de consolo que nós observamos nessa passagem, que num primeiro momento foi desesperadora a situação para os discípulos, é que Deus nos enviou o seu Espírito. No capítulo 14 de João, versículo 16, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essas palavras foram maravilhosas,
Porque Jesus diz, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o outro, eu vou rogar ao Pai e nós iremos enviar o outro Consolador. E Jesus diz que esse Consolador, ele vai dar prosseguimento à sua obra. E qual é a obra do Espírito? Nós observamos aí no verso 8, convencer, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem como papel, um dos papéis dele aqui neste mundo é convencer o mundo acerca do juízo de Deus que se aproxima. Nós não convencemos as pessoas. Ou o Espírito Santo realiza a obra que faz parte da sua função aqui nesse mundo, ou a gente é incapaz de fazer isso. Nós não mudamos a mente das pessoas, nós não convencemos as pessoas, nós até eventualmente podemos persuadir as pessoas de acordo com as palavras que nós usamos. Tem gente que tem uma capacidade de argumentar que convence facilmente a outra. Então, o máximo que a gente pode fazer é convencer as pessoas do ponto de vista da argumentação. Eu gosto muito do exemplo de Paulo e Agripa. Paulo estava perante o rei Agripa e naquele dia Paulo trouxe um discurso muito bem organizado do ponto de vista da comunicação, da retórica. Paulo foi tão enfático e convincente na sua maneira de falar que depois que Paulo pregou, o rei Agripa diz assim: foi por pouco, Paulo, que tu não me convenceu acerca das verdades do que você me disse. E aí, esse pouco que faltou para que Agripa pudesse ser convencido, nós chamamos isso de obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer as pessoas, elas não terão seus corações abertos, suas mentes esclarecidas, porque este é um trabalho exclusivo do Espírito Santo, convencer as pessoas. É nosso papel pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Devemos pregar o Evangelho com clareza e no poder de Deus. Esse é o nosso chamado, devemos fazer isso. Mas a tarefa do convencimento não nos pertence. Não pertence a nós. Eu entendo que isso é consolador. Porque imagina se você pregasse o Evangelho, como a gente prega para determinadas pessoas. Fala do Evangelho com clareza. Explica, tintim por tintim. Argumenta por A mais B. Usamos os melhores textos. Usamos as melhores metodologias de ensino. E mesmo assim, algumas pessoas permanecem com os corações fechados. Se a gente não tivesse um entendimento de que a obra de convencimento é do Espírito, nós ficaríamos frustrados. Porque a gente ficaria sempre com a pulga atrás da orelha, dizendo, será que não me faltou alguma coisa para que eu pudesse convencer essa pessoa? Eu entendo que esse texto é consolador, porque essa obra do convencimento não nos pertence. Entendo que esse texto é consolador para as mulheres, esposas, que têm orado pelos seus maridos para que Deus os converta. E mesmo essas irmãs dando testemunho dentro de casa, a Bíblia diz que a mulher ganha o marido pelo procedimento mais do que pelas palavras. E eu entendo que esse texto é consolador para essas irmãs que têm orado anos e anos pelos seus maridos. E eles ainda não foram convertidos. Lembre-se, o papel do convencimento é do Espírito Santo. Continue dando testemunho, sendo uma mulher exemplar. Mães e pais que oram pela conversão dos seus filhos ou para que eles retornem para a igreja. E esses pais têm orado, levou esses filhos para a igreja quando eram pequenos, instruiu eles no caminho do Senhor e com o passar do tempo eles se desviaram da fé. E você tem orado e tem falado do Evangelho e mesmo assim nada acontece. Isso é consolador para você também, porque a obra do convencimento é do Espírito Santo. Há um tempo atrás, eu conversava com uma irmã que me falava exatamente um pouco dessa sua angústia. Os filhos dessa irmã foram criados todos na igreja, levados desde a infância, foram envolvidos na igreja durante toda a vida e quando chegaram na fase adulta se afastaram do Evangelho.
E ela, conversando um pouco angustiada, me dizia: pastor, será que eu errei? Por que aconteceu isso? E aí eu fui dizer para ela: minha irmã, a senhora tem plena consciência de que fez tudo aquilo que a palavra de Deus recomenda, ou a senhora como mãe, como serva do Senhor? Sim. Então tira esse peso do seu coração. Porque a obra do convencimento não é da senhora, é de Deus. E Jesus diz que o Espírito da verdade, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça. Somente o Espírito Santo pode abrir os olhos. Mas Jesus diz ainda que esse Espírito Santo, no verso 13, ele também nos guiaria a toda a verdade. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo nos conduz à verdade. O que é que Jesus tem em mente aqui quando ele fala a verdade? A Escritura. A verdade de Deus revelada já a nós. É o Espírito Santo quem nos conduz à verdade e que nos faz perceber o erro também. Nesse mundo que a gente vive hoje, onde as ideias, as várias doutrinas têm sido propagadas aí com muita facilidade, o Espírito Santo nos dá o discernimento para a gente saber diferenciar o que é verdade daquilo que não é verdade. Porque sabe qual é o grande problema da heresia, da falsa doutrina? É que ela se parece muito com o Evangelho. Esse é o problema. Via de regra, as heresias parecem muito com o verdadeiro Evangelho, porque as heresias saltam daqui. Lutero dizia que a Bíblia é a mãe das heresias. Em que sentido? A pessoa lê um texto, não entende corretamente aquele texto, tira do seu contexto, ou não faz uma análise correta da passagem, e sai dizendo que aquele texto está dizendo aquilo que o texto não disse. É daí que surgem as heresias. A Bíblia, portanto, nesse sentido, como dizia Lutero, é a mãe das heresias. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, também nos guia a toda a verdade. Ele nos faz perceber quais são os enganos que tem por aí. Quantas vezes recentemente na internet, inclusive alguns pastores, fizeram alguns pôsteres, um pastor desses aí famosos dessa teologia do coaching, ele diz assim: você é o ponto fraco de Deus. A única fraqueza de Deus é você. Sabe, Deus é durão, mas quando ele vê você dobrado diante dele, aí ele se quebra. Você é o ponto fraco de Deus. Mentira. Isso soa bonito, não é? Até mesmo para aquela pessoa que está sofrendo. Imagine alguém sofrendo, se sentindo rejeitada, se sentindo diminuída. Ela ouve isso soa bonito, mas isso é antibíblico. E a gente precisa ter o discernimento para perceber, e somente o Espírito Santo pode fazer. A gente só pode fazer isso através da obra do Espírito Santo, ter o discernimento para perceber o que é mentira, o que é verdade, o que é heresia e o que é verdadeiro ensino da palavra de Deus. A internet tem sido uma grande bênção. Aqui a gente tem a oportunidade de disseminar a palavra de Deus. Mas a gente precisa ficar atento para a gente não engolir espinha juntamente com carne, achando que tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, porque é dito pelo pastor tal, porque é dito pelo falso apóstolo tal, que é verdade. Tenha critério para examinar as Escrituras e o Espírito Santo vai lhe dar clareza e entendimento para você perceber se aquilo que está sendo dito condiz com a verdade bíblica ou não. Então, Jesus diz no verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Jesus diz ainda no verso 14, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. O papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ele me glorificará. Eu tinha um professor, e eu cito o nome, reverendo Leandro Lima, servo de Deus extraordinário. Ele dizia, numa das aulas de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, no seminário, ele dizia que o papel do Espírito Santo é ser holofote.
O papel do Espírito Santo é iluminar a obra de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Jesus disse que ele virá, ele me glorificará. O Espírito Santo, na economia da Trindade, entre as funções da Trindade, o papel dele é dar luz, evidência à obra de Cristo. E não será evidência. Apesar de que nós entendemos que ele é Deus, né, a terceira pessoa da Trindade, mas na economia da Trindade, eu não estou falando aqui no termo de essência, de glória, de majestade, de poder, de dignidade. Pai, Filho e Espírito Santo possuem a mesma glória. Agora, no que diz respeito às tarefas dentro da Trindade, o papel do Espírito Santo é dar luz à obra do Filho, é iluminar a obra de Cristo. Ele serve como um holofote para lançar luz, para que a gente compreenda a obra de Cristo em nosso favor. Eu gostaria só de fazer uma observação. Isso nos faz pensar um pouco sobre as ênfases que nós vemos no meio evangélico hoje, né? A gente vê muita ênfase nas obras e nos dons espetaculares do Espírito Santo, né? De fazer coisas grandiosas, quando na verdade o papel do Espírito Santo primordial não é este. O papel primordial do Espírito Santo é glorificar a Cristo, ou seja, iluminar a nossa mente para que a gente compreenda a obra de Cristo e, mais do que isso, unir o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nos diz que cada junta do corpo de Cristo, falando ali dos membros, eles são juntos pelo Espírito Santo, que dá dons, distribui dons, e o Espírito Santo é que provoca essa unidade do corpo de Cristo. Dentro desse parênteses, eu faço um outro. Todas as vezes que nós lutamos contra a unidade do corpo de Cristo, nós estamos lutando contra a obra do Espírito. Lutar contra a unidade da igreja é lutar contra a obra do Espírito. Se ele veio para unir, ele veio para dar liga, para juntar. Quando nós agimos contra isso, nós estamos agindo contra o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. E o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, ainda falando sobre a obra do Espírito Santo, o escritor sagrado diz assim: Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo dá poder à igreja para testemunhar. Garantias de consolo em meio às adversidades. Em primeiro lugar, Jesus diz a verdade e nós podemos ficar firmados nela e isso nos consola. Segundo lugar, a história caminha para a consumação. O fato de Jesus se ausentar por um tempo e assentar-se à direita de Deus Pai e enviar o seu Espírito mostra que a história está caminhando para o fim, para o grande dia. E isso nos serve de consolo. As coisas não estão fora do controle. Em terceiro lugar, porque Deus enviou o Espírito Santo para nos convencer, para nos guiar a toda a verdade, para nos consolar, porque Ele é o outro consolador. Mais um princípio que eu gostaria de extrair desse texto, versículos 23, 24 e 26. Nós estamos lendo João capítulo 16, versículos 23, 24 e 26. Versículo 23 nos diz: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Agora o verso de número 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. E aí o verso 27 diz: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O quarto princípio que nós observamos nesse texto é que, apesar de Jesus não estar conosco aqui neste mundo, Ele continua trabalhando pelo seu povo. Jesus não deixou de exercer a sua obra sacerdotal. Que era o sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote era alguém escolhido da tribo de Levi,
E o papel principal do sacerdote era representar o povo perante Deus, oferecendo sacrifício a Deus pelo povo, e representar Deus perante o povo também. Essas figuras do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Cristo é o grande sacerdote. O texto diz aqui, o versículo que nós lemos, o verso 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Ou seja, nós podemos nos dirigir a Deus em nome de Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, está diante de Deus, intercede por nós. Ele continua trabalhando por nós. Mesmo não estando aqui fisicamente, Ele enviou o seu Espírito, que está conosco, mas Ele continua trabalhando em favor do seu povo. E Ele faz o quê? Ele é intercessor. Vamos ver Romanos capítulo 8, verso 34. Ele intercede pelos seus. Romanos capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Observe que Paulo diz que Jesus está à direita de Deus. Ele ascendeu aos céus, ele foi assunto aos céus, está assentado à direita de Deus e faz o quê? Intercede por nós. Ele ora, ele roga ao Pai por nós. Nós vamos ver mais à frente a figura do advogado, né? Do defensor. Então Jesus está orando por você. Que coisa maravilhosa saber disso. Isso é consolador demais. Sabe, esses dias de angústia que as pessoas estão vivendo, e é possível que você também esteja vivendo, preocupado com o amanhã. É possível que tenha alguém orando por você aqui neste mundo, na igreja, um amigo seu, um parceiro de oração, mas o que é mais consolador é saber que nós temos um intercessor diante de Deus, Jesus Cristo. Ele está assentado à direita de Deus e intercede por nós. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, nos diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O texto está dizendo que Jesus vive para interceder em favor dos seus. Agora, mais do que interceder, ele defende, ele advoga. 1 João capítulo 2, versículo 1, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, João diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Olha que coisa maravilhosa, o defensor. O diabo nos acusa diante de Deus o tempo todo. À semelhança do que ele fez na época de Jó, não se engane, a Bíblia diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. O apóstolo João nos fala isso no livro de Apocalipse. Mas nós temos um advogado. Isso significa dizer que todas as vezes que Satanás leva as acusações contra os eleitos de Deus à presença de Deus, é como se Jesus dissesse: Senhor, meu Pai, eu já paguei por esse pecado. Ele não precisa ser mais trazido à presença do Senhor para julgamento, porque eu já paguei por ele. Ele é o nosso defensor, ele é o nosso advogado. E mais ainda, ele é o mediador. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, nos diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador. O mediador é aquele que faz a aproximação entre duas partes. Eu costumo usar sempre essa figura. Lembra, né, da época da infância? Alguns irmãos aqui que estão nos acompanhando certamente devem se lembrar disso. Eu não sou, quem me conhece sabe que eu estou ainda ali saindo da adolescência, juventude. Mas peguei uma época em que os meninos brincavam assim. Eles brigavam um com o outro, e aí colocavam o dedo assim, corta aqui, aí cortava, a partir daquele momento um ia para um lado, outro ia para o outro. Ficavam inimigos, né? Moravam na mesma rua, foram criados na mesma rua, conheciam, frequentavam
a casa um do outro, mas ficaram inimigos. Até que um amigo ali da rua, um amigo comum, diz assim: rapaz, vamos nos aproximar de novo. Nós moramos aqui na mesma rua, as nossas famílias se conhecem. Vamos acabar com essa inimizade. Observe que esse é o que está fazendo a mediação entre duas partes que estão litigadas, que estão separadas, que estão brigadas. Entre nós e Deus havia uma inimizade. O pecado nos separou de Deus. E Jesus é esse mediador que nos aproxima. Mas Jesus não disse ao Pai: meu Pai, faz de conta que o pecado deles não existe. Jesus pagou na cruz pelo seu pecado. Ele é mediador. O seu pecado não pode ser mais trazido à presença de Deus para acusação, porque ele já foi pago, ele já foi consumado na cruz. Então, Jesus é o mediador. Podemos dirigir a Ele, portanto, as nossas petições, as nossas orações. Voltando ao texto, nós já estamos caminhando para o final, tá? Eu sei que já faz um tempo que nós estamos falando aqui, espero que você ainda não tenha se cansado, mas nós já estamos caminhando para o final da exposição desse texto. Nós temos a garantia do consolo não só porque Jesus continua conosco. Nós temos, ainda para fechar essa parte aqui, eu gostaria de ler o texto de Hebreus capítulo 4, falando ainda sobre a obra sacerdotal de Cristo. Hebreus capítulo 4, do verso 14 a 16, nos diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ou seja, a ascensão dele, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Aí olha só: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse texto nos diz que nós podemos nos aproximar de Deus sem medo, sem receio, porque Deus vai nos aceitar com base na obra do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, com base na obra do mediador, que é Cristo Jesus. Meus amados, em penúltimo lugar, esse texto é consolador para nós, porque nos fala também do amor de Deus. Olha o que diz os versos, eu gostaria de enfatizar aqui o verso de número 26 e também o verso 27. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Ainda o verso 32. Eis que vem a hora e já chegou em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Esse texto aqui enfatiza o amor de Deus em favor dos discípulos de Jesus neste mundo. A gente costuma enfatizar muito o amor de Cristo, né? Cristo é amor, Cristo é compaixão, Cristo é misericórdia, mas Deus não. Deus é um Deus severo, que está lá sentado no trono dele com um cajado, disposto a castigar aqueles que quebram as suas leis. Essa é uma visão equivocada de Deus. Deus é amor, Ele é justiça, Ele é severidade, mas Ele é amor, Ele é compaixão. Existe uma visão que as pessoas criaram de Deus, de que Deus é um Deus severo e que Jesus é o Deus do amor. Então a gente não vai recorrer ao Pai, a gente vai recorrer ao Filho. Porque se a gente for ao Pai, o máximo que o que Ele vai fazer é nos dar uma bronca, nos castigar por conta dos nossos pecados. Mas a gente vai a Jesus, que Ele é mais maleável. Alguns até dizem: a Jesus não, a gente vai à mãe. A gente pede à mãe que o Filho atende. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ponto. Agora, a gente pode se aproximar do Pai por meio de Cristo, porque Ele nos ama. Essa visão de que Deus é um Deus impiedoso, sem amor, sem compaixão, um Deus severo, que só gosta de ver sangue derramado, essa visão ela começou a se popularizar mais a partir do século III. Eu já falei aqui na igreja algumas vezes, através de um homem chamado Marcião. Marcião foi um dos primeiros a propor um cânon, né? A coleção de livros sagrados. E Marcião fazia uma separação muito clara entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ele dizia o seguinte:
O Deus do Antigo Testamento é um Deus raivoso, é um Deus que gostava de ver sangue derramado, é um Deus que gostava de ver animal sendo sacrificado, é um Deus perverso, maligno. Mas no Novo Testamento não. O Deus do Novo Testamento é um Deus mais maleável, é um Deus mais bondoso, gracioso. Essa visão não é bíblica. A lei de Deus é um aspecto da sua graça. A lei de Deus é um aspecto do seu amor. Sabe por quê? Porque a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a severidade de Deus, serve para nos livrar dos perigos dessa vida. Então, quando a gente fala da severidade de Deus, da justiça de Deus, dos mandamentos de Deus, a gente precisa associar isso ao amor de Deus e não à sua raiva, à sua falta de piedade. Não, Ele nos dá mandamentos para que a gente não se perca neste mundo. Então, Jesus diz que nós temos o amor do Pai, no verso 27. Porque o próprio Pai vos ama. E aqui nós podemos extrair a figura do Pai, né? Via de regra, o Pai é aquele a quem o Filho se dirige sem nenhum receio, sem nenhum temor, sem medo. Ele pede ao Pai, o que ele necessita ele pede, ele não tem vergonha, porque ele está se dirigindo ao Pai. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 11, Jesus diz: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus quer ter esse relacionamento com você, esse relacionamento de paz, de amor, através do seu Filho. Por fim, meus queridos ouvintes, irmãos, essa passagem nos serve de consolo, porque Jesus venceu o mundo. Olha o que diz o verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Cristo sobre o mundo, sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre as injustiças, sobre as calamidades, sobre os efeitos do pecado, as enfermidades, e aqui nós podemos incluir o Covid-19, H1N1 e qualquer outro tipo de enfermidade. Os milagres revelam o poder de Jesus sobre as maldições do pecado, essas maldições que foram trazidas pelo pecado do primeiro Adão. O primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão superou, venceu o pecado. Então, quando Jesus colocava as suas mãos sobre os enfermos e eles ficavam curados, significava que o segundo Adão, ele veio para quebrar as maldições trazidas pelo pecado do primeiro Adão. Então, Jesus diz: eu venci o mundo. Essas coisas eu tenho escrito para que vocês tenham paz. Meu amado, tenha paz em Cristo. Não se entregue a perturbações e inquietações. Eu sei que os dias não são fáceis e é possível que tenhamos dias piores mais para frente. É possível que essa crise ela se torne mais intensa. Mas independentemente do cenário que venha se formar a partir daqui, que você possa colocar sua confiança no Senhor. Você possa colocar sua fé em Cristo e que o seu coração, a partir disso, tenha paz, paz verdadeira. Paz no conceito bíblico, que não significa ausência de paz, mas aquele estado de espírito em que você está bem com Deus. E mesmo que as coisas à sua volta não estejam da forma que você gostaria que elas estivessem, você tem paz. É uma paz indizível, é uma paz inexplicável. É uma paz, em alguns momentos, incompreensível. Que você possa descansar em Cristo, que você possa confiar no Senhor. Cristo venceu. Desde o início, desde o seu nascimento aqui, Ele venceu. Ele venceu o genocídio de Herodes. Herodes mandou matar todas as crianças, os meninos nascidos naquela época, judeus. Deus protegeu Jesus. Satanás tentou destruí-lo no deserto, impedindo que o seu ministério iniciasse. Mas ele venceu Satanás com a palavra. Se és filho de Deus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nem só de pão viverá o homem. Satanás o leva a um lugar alto e diz: pula,
porque está escrito, e Satanás estava citando os Salmos, que ele era um conhecedor da Bíblia, era um anjo de luz, e Jesus diz, está citando um Salmo, e Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás o leva a um lugar alto e mostra os reinos desse mundo e diz, tudo isso aqui eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. E Jesus diz, arreda Satanás, só o Senhor dará cultos, só o Senhor adorarás, e a Ele darás culto. Jesus venceu na ressurreição, Ele venceu a morte. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, ele diz, onde está a morte, a tua vitória? O Covid não tem poder sobre a morte. Satanás não tem o poder sobre a morte. Os homens não têm o poder sobre a morte. Cristo venceu a morte. Quando ele diz aqui, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele está querendo se referir a todos esses eventos. Ele venceu o mundo. E ele venceu o mundo. E este é o motivo suficiente. Este é motivo suficiente para você ter paz no seu coração. Descanse o seu coração no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. Nós vamos orar neste momento ao Senhor. Depois nós vamos